deu toque de trabalhar ela melhor com vocês, porque não deu pra, tipo, dar uma ênfase maior nesse gráfico da função exponencial, mas que vai ter na prova para vocês fazerem um gráfico de acordo com uma equação que ela vai dar. E é bem semelhante a essa questão aqui, do crescimento bacteriano. Então, só revisando mesmo. A gente tem que, no gráfico da nossa equação exponencial, a gente vai ter dois tipos. Um decrescente e um crescente. No gráfico decrescente, vocês concordam que essa linhazinha aqui, a linha do gráfico, ela está decaindo conforme o passado x. Se ela está decaindo conforme o passado x, e ela chega bem rente ao meu eixo x, só que ela não desce completamente, ela permanece assim. Se tivesse uma continuação, o gráfico seria exatamente assim a continuação. Então, se ela está decaindo com o passar do meu eixo do x, vai ser uma função decrescente. Ou seja, o meu a vai estar entre 0 e 1. Que é, por exemplo, quando a gente tem uma função exponencial, 1 sobre 2 elevado a x, 1 sobre 3 elevado a x. Já quando ela estiver crescente, o eixo vai estar crescendo. Ou seja, vai estar rente ao eixo x e depois ele vai subir. Aí é a nossa equação exponencial crescente. Então, o meu a, o que seria esse a? O a é justamente esse númerozinho aqui. Por exemplo, eu tenho uma função f de x é igual a sobre x. Então, o a é justamente a minha base dessa função exponencial. Então, quando for maior que 1, sempre vai ser crescente. Por exemplo, as funções aqui. F de x igual a 2 elevado a x, igual a 3 elevado a x. Agora, se eu tivesse f de x igual a 1 sobre 5, vocês acham que seria decrescente ou crescente? Elevado a x. Seria decrescente. Por quê? Porque o meu a está entre 0 e 1. Se a gente for dividir 1 dividido por 5, vai dar, acho que 0,25, alguma coisa assim do tipo. Enfim, mas não vai dar maior que 1 o valor. Então, vai ser decrescente. Agora, vamos partir para a resolução da questão em si. Uma cultura bacteriana começa com 500 bactérias, ou seja, começou com 500 bactérias, ok? E cresce de acordo com a função exponencial. Então, tá aqui a minha função exponencial. 500 vezes 2 elevado a t sobre 3. N de t é o número de bactérias por tempo t em horas. Então, N é o número de bactérias e t é o tempo em horas, conforme elas vão crescendo. Quantas bactérias haverá após 6 horas e após 9 horas? Faça o gráfico dessa função exponencial e indique se é crescente ou decrescente. Então, aí, como é que a gente vai fazer? Primeiro, ele está pedindo após 6 horas, quantas vão ter, e após 9 horas. Se eu sei que o meu tzinho pequenininho é o tempo em horas, então a única coisa que a gente tem que fazer é substituir ali na nossa equação. Então, eu vou botar aqui do lado. Após 6 horas, quantas bactérias vão ter? Vou substituir. N de 6 é igual a 500 vezes 2 elevado a t sobre 3. Só que ao invés de colocar esse t, eu vou substituir pelo 6, porque o t representa o tempo em horas. 6 dividido por 3 vai dar quanto? Repito aqui, né? 500 vezes 2 elevado a 6 dividido por 3, não dá 2? Aí vou de novo. 500 vezes 2 vezes 2, porque é 2 elevado a 2. Então, aí na minha calculadora, 500 vezes 2 vezes 2 vai dar 2.000 bactérias. 1, 2, 3. 2.000 bactérias após 6 horas. Então, N de 6 é igual a 2.000 bactérias após 6 horas. Agora, fazendo com 9 horas após. Vou fazer aqui embaixo. N de 9 é igual a 500 vezes 2 elevado a 9 sobre 3. Porque eu tenho que substituir esses 9 horas no tempo, né? Que é o tzinho pequenininho. 500 vezes 2... 9 dividido por 3, não dá 3? 2 elevado a 3. Então, aí a gente vai ter 500 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Na calculadora, 500 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 4.000 bactérias. Então, 4.000 bactérias após 9 horas. Então, se eu tenho
No início de tudo, com quantas bactérias a gente começou? Lê lá a questão. Uma cultura de bactérias começa com 500 bactérias. Começou com 500 bactérias. Então, N de zero. Zero por quê? Porque quando o tempo T for igual a zero, vai ter 500 bactérias. As bactérias já começaram crescendo. Aí, quando o tempo T for igual a 6 horas, ou seja, N de 6 vai ser igual a quanto? N de 6 vai ser igual a, conforme a gente viu aqui, 2.000. 2.000 bactérias. E quando o tempo T for 9 horas, N de 9 vai ser 4.000 bactérias. Então, a gente começou com 500 bactérias. Após 6 horas, pulou para 2.000 bactérias. Após 9 horas, cresceu mais 2.000 bactérias, chegando a 4.000 bactérias. Ah, Raina, mas aí na questão não tem o valor que iniciou. Então, é simples. Vocês vão apenas substituir o tempo zero. Ó, se eu quisesse saber N de zero, né? Como é que seria? 500 vezes 2 elevado a 0 sobre 3. 0 sobre 3, dá pra fazer? Não dá pra fazer, né? Mas seria 0. 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 vai dar 1. 500 vezes 1, 500. Só que aí na própria questão já vem me indicando o valor de N de 0. E agora, qual é o terceiro passo? É justamente fazer o gráfico. Então, para fazer o gráfico, o que é que eu indico? Faça uma cruz. Uma cruz bem retinhazinha mesmo. O eixo que está na horizontal é X e o eixo que está na vertical é Y. Então, aí eu vou pegar. Qual aqui é o meu valor de X? O meu valor de X não é justamente o tempo T em horas, não é as horas? E o valor de Y não é o N, que é o número de bactérias? Então, aí aqui, como foi que eu descobri? Quando o tempo T for zero. Quando o tempo T for zero. Deixa eu botar de outra cor. Quando o tempo T for zero, quantas bactérias eu vou estar tendo? Tá aqui a minha resposta. Quando o tempo T for zero, eu vou ter 500 bactérias, porque iniciou já o experimento com essas 500 bactérias. Então, vou e coloco aqui. 500. Ah, e é bom sempre eu fazer? Deixa eu mudar de cor. Pronto. É bom sempre fazer, tipo, um bichinhozinho, que a gente vai falar, enfim. Aí, quando o tempo for 6 horas, quantas bactérias eu vou ter? Ah, eu sei que quando o tempo for 6 horas, eu descobri que vão ser 2.000 bactérias. Então, vou mais em cimazinho, coloco o valor 2.000 bactérias. E ligo os dois pontos. Para ligar, eu só preciso subir um e colocar o outro na lateral. Pronto, liguei os dois pontos. E por último, quando o tempo for 9 horas, quantas bactérias eu vou ter? Ah, eu sei que quando o tempo for 9 horas, eu vou ter 4.000 bactérias. Vou e ligo novamente. 4.000 bactérias. Então, quando o tempo for 0 horas, eu vou ter 500 bactérias. Quando o tempo for 6 horas, 2.000 bactérias. Quando for 9 horas, 4.000 bactérias. E agora, para fazer o gráfico não, o eixo, né, do gráfico, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu ver se dá para fazer com isso aqui. Não, dá não. Vai ter que ser com lápis mesmo. Para fazer o eixo do gráfico, a gente vai simplesmente... Vocês estão vendo que os valores, eles estão crescendo conforme o tempo passa. Se está crescendo, então certamente é uma função crescente. E a função crescente, como é que a gente vai fazer? Tá rente ao eixo X e depois ela vai crescendo. Só que aí ela tem que passar pelos pontos, né? Então, aí como que a gente vai fazer? Peguei aqui no 500 e subi. Aí tá torto. Peguei no 500 e fui subindo. Meu Deus. Pronto. E fui subindo.
E aqui ela vai descendo assim rente. Pronto, tá aqui o nosso gráfico da função exponencial. Só que se vocês puderem fazer mais retinho, né, seria interessante. Pronto. Tá aqui o gráfico da função exponencial. 10 minutos de vídeo, mas façam, porque vai ter uma questão dessas na prova de vocês. Então, aprendam bem direitinho a fazer esse gráfico. E lembrem-se que não é uma reta que é pra fazer. É tipo uma curvazinha bem mínima. Tá vendo que quase não dá pra perceber a curva, mas é devido à função. Já nessa daqui, ó, dá pra perceber bem direitinho como é que é a curva.